Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Nathan Assis e estamos começando mais uma rodada de entrevistas e conversas aqui na Rádio VTM. E hoje vamos conversar com uma pessoa muito curiosa, de uma energia muito lá pra cima, que nesse pequeno bastidor que estamos fazendo aqui, antes de realmente iniciar a conversa, ele se apresentou ser uma pessoa muito interessante e rodeada de pessoas com uma energia muito pulsante que nem a dele. Então, por favor, recebam com muito carinho Augusto Hagensen. Eu falei certo? Claro, falou certíssimo. Augusto, meu querido, uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite para você também. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz com isso. Eu que agradeço por você ter topado ter essa conversa com a gente aqui. Eu prometo que não será constrangedora. Talvez tenhamos alguns pitaquinhos, mas nada constrangedoras. Vamos falar sobre arte. Muito bem, Augusto. De praxe aqui, de início, eu sempre acabo fazendo uma pergunta que é onde a gente começa, né? Do início, para entender como é essa persona que se chama Augusto. Então, eu sempre gosto de saber como é que foi que você se deu início à arte, né? Muitas pessoas aqui não dão início à arte em si, no teatro, né? Que geralmente é o que posso chamar de meu e seu carro forte, né? De vivência de arte, mas tem pessoas que começam em outras áreas diferentes. Por exemplo, eu comecei na música clássica, né? Mas eu agora estou praticante como um ator. E você, como é que foi que começou isso? Eu também comecei no teatro. Eu costumo dizer que, para mim, hoje, na verdade, desde sempre, mas cada vez mais, torna mais forte dentro de mim, não só pelo meu sentimento, mas também pelas minhas ações. O teatro continua sendo o meu carro-chefe, né? Em tudo. E eu costumo dizer que o teatro, para mim, é a alfa e ômega, o início e o fim. Então, comecei assim e vou terminar assim. Tá certo. Pra mim, eu comecei com essa parada também, de tipo, alguma coisa me dizia que eu iria cair no teatro, entendeu? Não sei dizer o quê, mas eu sempre tive esse interesse de fazer teatro. Mas eu me joguei primeiro na música, né? Porque minha relação com música já era muito forte, familiarmente falando, por gosto mesmo, não de prática de tocar nem nada, mas por gosto mesmo, assim. A gente sempre foi muito vidrado em música, então é o que me chamou primeiro, mas eu sempre fiquei voltando pro teatro, fazendo peça em escola, melhorando a performance da minha apresentação de algum trabalho, sabe? De, sei lá, química. Aí sempre inventava de fazer um teatrinho para poder dar mais graça na apresentação, então tudo sempre me chamou pro teatro. Para você, sempre foi uma coisa meio nisso? Um chamado não sei de onde, mas que puxava você para isso? Sempre foi, Nathan, você acredita? Porque eu comecei a fazer teatro em 2010, eu ainda era uma criança, eu tinha 12 ou 13 anos, não me lembro exatamente, e eu comecei eu comecei na igreja, claro, super amador, não, tô falando amador, não apenas eu, né, mas todo o grupo, enfim, toda a composição, super amador, era mais por querer cumprir com o desejo ali da igreja, né, de fazer peças de Natal, depois Páscoa e tal. Claro, isso não é menos importante, mas eu comecei de uma forma muito despretensiosa, foi muito sem querer, né, digamos assim. Então surgiu um convite, vai ter uma peça de Natal, não sei o que, quer participar? Entende? Então ninguém veio me chamar, então uma coisa que surgiu, eu entrei ainda criança e eu fiquei completamente apaixonado. Nessa época eu já queria ser, porque, claro, como muitos brasileiros e brasileiras, eu sempre assisti novela. Então, sempre vi minha mãe assistir novela, filmes, né? Até esses dias eu fiquei pensando, eu falei assim, meus pais nunca me levaram no teatro. Aliás, nunca mesmo, até hoje, né? Quem leva eles pro teatro sou eu. Mas assim, criança ainda, eles nunca me levaram para um teatro, mas pro cinema já me levaram. Já fui pro cinema algumas vezes, já fui algumas vezes para o cinema. Então, por causa do cinema, obviamente, por causa da novela principalmente,
eu queria ser ator. Eu comecei a ter essa vontade de ser ator. Mas aí eu fui chamado para fazer teatro e eu simplesmente eu virei devoto do teatro. Porque depois desse momento, eu não parei mais. Eu não parei mesmo. E então, assim, ainda criança, eu comecei a escrever, claro, tudo de uma forma, né, grandemente amadora. Nem existe termo, né? Grandemente amadora. Porque isso foi para bem longe desse momento. Mas eu conversei dessa forma, né, brincando. Claro, para mim nunca foi uma brincadeira, para mim nunca foi hobby, sempre foi tudo para mim. Então, pensa, eu estudava, né, eu tinha ali o ensino fundamental e médio, né, já estava caminhando para o ensino médio, enfim. E então era escola e igreja barra teatro, porque na igreja eu só fazia teatro praticamente. Fui fazendo outras coisas depois, mas eu praticamente só fazia teatro. E claro, muito rapidamente eu fui me profissionalizar, enfim, e aí eu não parei mesmo, assim. Então eu me envolvi de uma forma completamente integral e sim, eu sinto esse chamado. Essa coisa de que me pertence. Eu posso falar não hoje, mas não vai ter jeito. De alguma forma, a vida vai fazer com que eu volte ou com que eu permaneça, de alguma forma. Né? Eu digo no sentido prático da coisa mesmo, do serviço, né? A arte, não como espectador, mas eu tenho certeza. E eu acho que se eu saísse do teatro, não só do teatro, mas da arte, né, todo, da produção artística, eu seria uma pessoa muito infeliz. Eu sou dependente, assim mesmo, sou dependente mesmo da arte e eu não acho que isso seja ruim. É uma dependência boa. Sem dúvida. Né? Sem dúvida, é uma dependência boa, que nem eu falei pra você, no meu caso, né, eu comecei com música clássica e depois acabei indo pro teatro. Mas como eu te falei, era um chamado que já vinha acontecendo. Eu fazia apresentações com a orquestra e era em palco, me sentia mais à vontade quando era em palco do que era, sei lá, numa praça pública. Sim. Não sei porquê, o palco já tava me chamando também. E aí, quando eu decidi fazer teatro, foi literalmente, é isso, e o resto não importa. Eu vou fazer isso e vou ser devoto a isso, como você mesmo disse. Minha devoção para atuação foi nesse sentido também, de, é isso que eu vou fazer, não tem como não ser isso, sabe? Não tem como não ser. E que legal, mas como é que foi esse processo, assim? Porque você falou que fazia na igreja e tudo mais, e como é que foi virar essa chave, tipo assim, ok, agora eu vou me profissionalizar, vou procurar uma escola, ou não sei, como é que foi isso? Então, não teve essa virada, sabe? Foi tudo muito natural mesmo. Não teve nenhum momento que eu pensei, agora eu preciso ficar profissional, agora eu preciso ser um profissional. Porque até mesmo que na minha cabeça eu sempre fui profissional. Assim, sabe? Tipo, nunca houve essa... Hoje eu falo, era teatro amador, sim, eu não era formado, sim, eu não tinha um padrinho ou uma madrinha, né, alguém para me auxiliar, alguém para não me administrar, mas digamos que gerenciar, né, ali a minha carreira, o início de carreira. Então não tive, nem mesmo os meus pais, né? E claro, não estou culpando eles por isso, até mesmo porque o teatro não fez parte do universo deles. Obviamente eles não fariam com que fizesse da minha parte, né? Que fariam parte do meu universo. Então, eu tive que treinar sozinho, e aí foi muito natural, né? Procurar um curso para me profissionalizar, foi natural. Tudo foi a minha própria busca e foi acontecendo, fui seguindo o seu curso natural. Houve um momento que eu precisei me afastar da igreja, né, da atividade. Mas, na verdade, a palavra precisei, talvez ela não seja tão apropriada, mas de uma forma também muito natural, acabei me afastando. Claro que eu ainda faço parte da religião e tudo, não participo tão ativamente como antes.
participo. Eventualmente, eu dou uma pinta por lá. Mas não da mesma maneira. Mas aí também por outras questões, né? Não por mim mesmo, por outras questões. Então foi tudo muito natural, sabe? Eu só estou comentando essa questão de não estar tão envolvido hoje na igreja, porque pode parecer tipo assim, parei de fazer porque lá eles são amadores e eu não. Mas não é por isso. Até mesmo porque eu sempre eu entendo, né, desde sempre, que a arte, ela precisa ser realizada. E a arte em si, ela não está nem aí para quem é profissional, para quem é amador. Ela realmente se importa com quem se dedica de corpo e alma. Então não importa se você faz teatro de sábado e domingo, mas se você se entrega mesmo, faz bonitinho, está querendo aprender, se desenvolver, tudo isso, obviamente, para entregar o melhor para quem vai assistir, então a arte ela vai te responder, ela vai te contemplar, ela vai te alimentar também, obviamente, mas ela vai te dar um retorno. Então a arte ela não está nem aí para quem tem a carteirinha de profissional ou não. Ela está se importando mesmo com quem se dedica de verdade. Então, enfim, eu não me importo de fazer teatro com amadores, digamos assim. Não me importo mesmo. O que eu sempre vou querer é participar de grupos e projetos que façam as coisas decentemente, né? Minimamente decente. Né? Entendi. E eu acho que no seu caso eu entendo também. Porque eu lembro que em 2019, acho que foi 2019, meio de 2019 ou 2018, não lembro agora. Mas num lugar que eu comecei a fazer música, eles sempre tiveram atividades com teatro. Eu não tive a oportunidade de fazer atividade de teatro com eles, mas eu sempre pratiquei música lá. Aí, num período, um dos donos dessa escola, ele chamou um amigo meu para poder fazer parte dele de um projeto lá, que ele sempre faz no final de ano, né, de apresentação de alunos, né, e tudo mais, do curso. Aí esse meu amigo falou assim, Natan, eu tô precisando de uma mãozinha, porque eu tô sem alguém para me ajudar a tocar um instrumento. Você pode ir lá só para me ajudar, só para tocar. Eu falei, ok, vamos lá, vamos tocar. Aí eu fui, toquei, aí a gente ia fazer percussão pra turma de teatro, né? Pra turma infanto-juvenil de teatro. Aí vai lá, fazendo. Aí o menino, mas eu tô com dificuldade nisso. Aí a professora explicando pra ele, não, porque assim e tal. Aí na hora que veio o intervalo, ele sentou do meu lado todo emburrado e falou assim, mas eu não consigo fazer direito. Eu falei assim, não, porque você tem que fazer assim. Porque se você fizer desse jeito, o pessoal que estiver vendo longe vai entender você, tudo mais. E falou assim, nossa, tio, você sabe dessas coisas? Eu falei assim, não, eu sei, eu estudo teatro também. Ele falou assim, mas você pode ajudar a gente? Isso aqui lá, eu falei, posso, né? Eu já tô ajudando aqui vocês com música e tudo mais. Aí, quando eu fui ver, num resumão, eu tava muito envolvido no projeto, tinha personagem já pra mim, já pra poder participar também. E tudo isso, pra mim, trouxe um sentimento de gratidão, sabe? Porque eu tô conseguindo devolver aquilo que eu já tava aprendendo. Por isso que, como você mesmo falou, pra mim acho que é a mesma coisa. Eu não me importo com o que eu tô fazendo teatro, com o que eu tô atuando. Eu quero gente comprometida. Se essa pessoa é um profissional de 40 anos de carreira, ou se é um menino que tá começando agora, mas ele quer se dedicar a isso, pra mim é indiferente. Porque eu acho que, como você mesmo falou, o que pulsa é isso, que a arte puxa, né? Fala, a gente quer gente com entrega, que a gente que tá disposto a fazer. E eles estavam. E isso que é o mais legal, assim. E poder retornar dessa forma foi lindo, pelo menos pra mim. Augusto, eu queria te perguntar, como é que foi que você conheceu o Rodney? O Rodney eu conheci num momento muito específico, porque foi no módulo 5 do ETA. Peraí, só um adentrinho só. É uma informação que é legal para todo mundo saber. Já estamos indo para a 12ª entrevista, 13ª entrevista. Não lembro agora, desculpa. Mas o Augusto é a primeira pessoa que estamos conversando que chegou no fatídico módulo 5. Então, eu tenho umas perguntas para fazer, mas, por favor, continue. Pois é. Quando eu entrei no ETA,
o meu primeiro semestre, né, primeiro semestre barra primeiro módulo, ele foi muito complicado para mim, porque eu ainda era um menininho, né? Eu estava de 15 para 16 anos. Então, eu tímido, assim, não tímido, eu não me considero uma pessoa tímida, mas naquela circunstância ele estava muito tímido ainda. Então foi muito difícil. Tanto que na estreia, mas eu acho que o que aconteceu não foi devido muito ao clima, à minha timidez, nem nada. Mas na estreia da primeira peça que eu fiz no ETA, eu tive uma paralisia facial depois de um banho que eu tomei. E aí tudo ficou ainda mais difícil. Na estreia ali de uma peça, para mim, aquilo foi, nossa, um primeiro espetáculo profissional. E foi muito bem montado, eu me lembro perfeitamente da peça, foi muito bem montado pelo Fábio Araújo, e foi tudo bem montadinho mesmo. Assim, claro, os atores ainda tinham alguns, como eu, completamente crus, né? Tinha outras pessoas mais velhas, com mais experiência, e aí eu estava tímido. Então, assim, eu lembro que no último semestre não, no último dia de aula, o Fábio Araújo falou assim para mim: olha, não sei se eu vou te aprovar para o próximo módulo, porque acho que sua entrega não foi tão... Ele estava falando mais no sentido de como que eu posso dizer? De competência mesmo. Então ele queria alguém, ele estava exigindo dos seus alunos mais, sabe? Então, por exemplo, eu nunca faltei, eu me envolvi de verdade, eu não faltei, então o que foi pedido, o que foi sendo solicitado, eu entreguei. Eu sempre entrego tudo que é me solicitado no sentido burocrático da coisa, né? Pelo menos eu vou entregar o que é solicitado. Só que como naquele momento eu ainda estava muito inseguro, então eu fui entregando as coisas de uma forma insegura. E aí ele falou assim: eu não sei se vou passar você. Aí eu falei para ele: me deixa passar, que eu vou honrar com a minha palavra, porque eu estou aqui porque eu quero fazer. Eu quero aprender e eu quero avançar. E ele me deu esse voto de confiança. Quando ele me deu esse voto de confiança, portas do céu se abriram para mim. Porque eu me envolvi no ETA de cabeça, tanto no teatro quanto no ETA de cabeça. Eu fui fundo mesmo. E aí eu me comprometi, porque eu falei: eu só saio dessa escola quando eu tiver o meu certificado de conclusão. Porque eu sabia que o módulo 5, né, eu sempre ouvi falar que não era todo mundo que terminava, porque a proposta do ETA era formar companhias, então nem sempre os grupos conseguem chegar até lá, né? Rola todas essas questões. E aí eu falei: eu não quero... Olha, para você ter uma ideia, Nathan, eu não me lembro em nenhum... Eu teve um momento, tipo, o módulo 2 nem tanto, mas o módulo 3, o núcleo de monólogos, o módulo 4, nesse 1 ano e meio de semestres e módulos e tal, que também foi nesse período que eu fiz estágio lá e tudo, eu não me lembro de ter passado pela minha cabeça assim: ai meu Deus, será que eu vou ter companhia até lá? Será que não passou? Porque eu ia entrar, nem que seja numa outra companhia, eu ia terminar, eu tinha certeza que eu ia terminar. E eu tive uma certeza, depois daquele momento com o Fábio Araújo, que eu passaria por todos os professores da escola naquele tempo. E eu passei exatamente por todos. E o Rodney foi o último. O Rodney nunca tinha dado aula para o módulo 5, e o meu módulo 5 foi o primeiro, e eu acho, se eu não estiver errado, que foi o único até então. E aí ele pegou uma turma que não era uma companhia, eram pessoas que já tinham terminado o módulo 4, fazia tempo, um ou outro estava junto comigo, um ou outro, nem sei se tinha, na verdade, gente que estava na sequência mesmo, bonitinho ali, sabe? Terminando um semestre, indo para o outro. Eu sei que tinha uma galera que já tinha terminado o módulo 4 um tempo, tipo 2 anos atrás, naquele momento, né? E aí eu conheci o Roger nesse momento, e para mim foi uma grata surpresa, um grande presente do universo para mim. E eu admiro o Rodney, eu amo o Rodney. E então, para mim foi muito bom ter feito o sexto... para mim foi o 6º semestre, mas o 5º módulo. Ai, que demais. Foi 5º e 6º semestre, né? Porque foi um ano inteiro
de módulo. Uhum. Quinto e sexto semestre do ETA foi o módulo 5. Que doideira, cara, que doideira. E eu acho que é legal até reforçar pra, não sei quem vai acabar estar vendo isso, e não tá entendendo como a gente tá falando desse diálogo de tipo, mas como assim não vai ter companhia, não vai ter grupo e não sabe o que tá acontecendo? Gente, o processo artístico é complicado, não dá pra... É muito complicado você manter grupo, você manter a mesma galera do começo ao fim. Eu lembro que eu comecei, no meu módulo 1, do meu módulo 1 até o núcleo de monólogo, vamos dizer que eu passei o 4 primeiro e depois fui pro núcleo de monólogo. Até o final disso, a mesma pessoa, do pessoal que tava comigo no primeiro, foi só uma menina que tava comigo. Nossa. Desde aquele momento. Tipo, dali. É claro que com o decorrer eu fui conhecendo mais pessoas que também manteve comigo até o final. Mas se for dizer assim, nesse apanhadão, eu e mais duas, sabe? Uma que é minha parceira de vida, assim, pra fazer projetos e tudo mais, que eu adoro. Um beijo, Rainá, se você estiver vendo. Mas é curioso essa loucura de você fazer grupos e o grupo não se sustentar até o final e você chega assim, ok, estou no módulo 5. E agora? Com quem eu vou fazer o quê? E acho que é legal pensar que vocês conseguiram realizar o módulo 5. E como é que foi esse processo para você do módulo 5 em específico? Foi tenso, burocrático e... deixa eu ver. Teve muitas delícias, como a própria presença do Rodney e a própria direção dele. E eu falo isso sem média, o Rodney me conhece, eu acho que é o suficiente para saber que eu não faço média com ninguém, eu não estou falando bem dele aqui só porque é ele que gerencia, né, a companhia e tudo mais, essas coisas. Mas realmente a presença dele fez muita diferença, até mesmo para a resolução de conflitos, né? Ele não foi um diretor de dar problema, né? Ou um motivo dos problemas, muito pelo contrário. Então, assim, acabou sendo muito complicado porque nem todo mundo se conhecia, né? As pessoas se conheceram ali. Porque se você tem um grupo que já se conhece, que já está firme, por exemplo, suponhamos que esse grupo que fez o módulo 5 estivesse juntos pelo menos desde o módulo 2. Então, assim, já teria tido tempo de ter problemas suficientes para chegar no módulo 5 e falar assim, gente, agora não dá mais. Agora, se surgir qualquer coisa, a gente vai resolver de uma forma mais madura, né? Até mesmo porque já nos conhecemos o suficiente para estar neste momento. Então, acho que devido a isso, e também as pessoas serem muito diferentes umas das outras, cada um ter um objetivo diferente da outra, enfim, são cabeças completamente diferentes no momento que exigiu da gente uma concentração nossa, fez com que um choque acontecesse, sabe? Então, acabou sendo... tenso mesmo, e burocrático. Eu digo burocrático porque, assim, todo mundo ali queria terminar, entende? Ninguém ali queria fazer uma companhia. Quer dizer, se isso acontecesse, beleza, mas passaram o quê? 2 meses do início do processo, 3 meses? Eu acho que todo mundo já tem entendido que ali não sairia uma companhia, dificilmente sairia uma companhia. Uhum. Porque já tinha alguns conflitos muito específicos que desgastam, que essas coisas todas. Então foi uma delícia por algumas questões, mas também foi muito difícil. Eu mesmo sou uma pessoa que assim, eu não escondo de ninguém. Como eu, obviamente, por ser artista, já tenho uma vida pública, né? Vocês, do VTM e tudo mais, e aí eu ainda produzo conteúdo na internet, e em alguns momentos eu acabo falando muito de mim, não muito, mas em alguns momentos eu acabo contando algumas histórias que são minhas, né, que me pertencem, e a forma como eu reajo em cada uma delas, e eu busco ser uma pessoa muito centrada para resolver algumas questões, eu busco ser maduro, né, para me portar na vida. E com situações diferentes, né? Eu entendo que um dia é diferente, cada dia é diferente do outro, enfim, né?
E justamente por ter essa vida pública, e muitas vezes falar, aliás, de uma sabedoria em determinados momentos e calma, né? Eu também falo, né, vou deixar registrado aqui, que eu sou completamente diferente. Ao mesmo tempo que eu sou tudo isso, eu também sou diferente. Porque, obviamente, na internet, obviamente aqui, nessa entrevista, obviamente no teatro, eu não vou mostrar 100% do que eu sou. Eu vou buscar mostrar a minha melhor parte. Mas eu também sei da minha parte encrenca, entende? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não me orgulho disso. Eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Não. Então, muitas confusões que tiveram nesse módulo 5, eu sei que eu não criei nenhuma delas. Mas todas que me envolveram, eu quis sair. Não me tirou, eu fui até o fim. Então, assim, eu brigo mesmo. Eu sou a mesma pessoa que dá risada e pula de alegria e a mesma que briga e grita e xinga, e eu não tenho medo de brigar. Então, eu também fui bem caótico no processo, entende? Fui caótico mesmo. Poderia ter resolvido de uma outra forma. Hoje, é claro, um pouco mais maduro, eu não teria feito algumas coisas, não teria reagido da forma como eu reagi em algumas situações, mas esse também sou eu, sabe? Então, alguns momentos eu esqueço da razão e vou pro pau. Qualquer coisa me bota no paredão. Segura essa, mamacita. Mas minha carreira tá linda lá fora. Eu não julgo porque, como você mesmo falou, era necessário ter esse momento de amadurecer como grupo. Como pessoa, cada um sabe seu processo de amadurecer, independente do tempo que a pessoa leve, mas como grupo, acho que o necessário é se dar o tempo. E como no módulo 5 era tipo, não é questão de tempo, queremos nos formar, sabe? Queremos formar. Não me interessa o tempo, mas eu quero me formar, e se me formar o quanto antes, melhor ainda. Então, de uma certa forma, eu entendo mesmo. E, como eu falei, de novo, com essa minha amiga, a Rainá, com ela, como eu falei, hoje ela é minha parceira porque a gente teve esse tempo de amadurecer. Não que eu e ela tivemos atrito, entendeu? A gente sempre se entendeu muito bem. Mas a gente precisou passar por atritos, por cobranças lógicas, né? De, ou a gente faz isso, ou o projeto não vai pra frente, ou a gente toma essa bronca, ou não vai pra frente, ou a gente dá uma dura nessa pessoa, ou não vai pra frente. E é natural do processo artístico, é claro, que tem vezes que a gente extrapola. Pô, comum. Me diga uma pessoa que não extrapolou sem querer, falou assim, olhei pra trás e falei, acho que aquilo eu não faria de novo, não sei. Mas acontece, gente, por favor, pelo amor de Deus. Mas, e como é que foi? Eu digo em relação de sensação mesmo. Como é que foi receber a notícia, tipo assim, ok, Augusto, você concluiu o ETA. Parabéns, sabe? Eu sempre quis perguntar isso pra alguém. Não, eu honestamente eu tive um alívio, né? Obviamente eu só sairia dali com o certificado na minha mão. Eu não seria de outra forma. Mas também houve tantas coisas, que ao mesmo tempo que era alívio do certificado, era alívio que aquele processo tinha terminado. Apesar, por exemplo, nós montamos um espetáculo de uma obra clássica de Molière, Tartufo ou o Impostor. E o Roger me fez desenvolveu uma concepção abrasileirada, regional, caipira, e foi uma concepção, uma visão que ele teve muito bem, que obviamente nos alimentou. Então, ao mesmo tempo que foi uma peça muito legal de se trabalhar, de se estudar, né, eu, quando concluí, eu só estava ligado porque aquele processo tinha terminado, com aquelas pessoas. E aí, mas eu tinha um alívio, eu acho que muito mais do processo do que do certificado, porque nem que eu arrancasse aquele certificado, eu ia sair de lá com esse certificado. Então, tipo, acabou para mim, acabou, assim, eu realmente não
te falar, eu não fizemos comemoração enquanto grupo, deveríamos, mas para mim era assim, acabou. Eu já trabalhava como artista, eu já tinha meus contratos, já tinha minhas coisas por fora do ETA, então acabou, aquele processo acabou para mim. Acabou, assim, cara, eu acho que é decepcionante dar essa resposta, né? Você esperava, acho que uma outra resposta, né? Tipo assim, nossa, foi a melhor sensação do mundo, que não sei o quê, não foi. Acabou, não tenho saudades, eu lembro como um momento especial que eu vivi, mas saudades eu não tenho. Eu tenho saudade e vontade de trabalhar com o Rodney novamente. Nós estamos num projeto juntos, mas é um outro projeto, é um projeto audiovisual, não é teatro. E claro, eu adoro trabalhar com ele lá também, mas eu tenho saudade de trabalhar com o Rodney no teatro. E isso eu tenho muita saudade mesmo. Saudade e vontade. Mas do lado daquele processo, por exemplo, ai, que maravilha que foi, que incrível, que vontade de voltar, faria tudo de novo, não. Mas eu gosto muito do ETA, eu respeito o ETA. Nós já estamos aqui há um tempão, eu estou falando do ETA, assim, e eu continuo falando ainda do ETA, eu tenho muitas coisas do ETA que eu posso contar, que eu posso compartilhar, não só aqui, mas fora daqui, e eu compartilho, porque eu tenho orgulho da escola, que me formou. O ETA me formou, assim como a igreja me formou num determinado período da minha vida, o ETA me formou em outro momento. Então, o ETA, ele me formou como artista mesmo. Então, assim, as pessoas às vezes, né, como qualquer coisa na vida, como qualquer pessoa, como qualquer instituição, né, existem suas questões, seus defeitos, mas o ETA tem muitas qualidades, e as qualidades do ETA me formaram. Assim também como os defeitinhos, as questõezinhas, mas também já faz tempo, hoje está diferente, deve estar melhor, com certeza está melhor. Então, eu tenho orgulho, independente de qualquer coisa, eu tenho muito orgulho do ETA, e eu vou falar do ETA para o resto da minha vida, o ETA vai estar na minha história, e é isso. Claro. E relaxa, eu esperava a resposta mais sincera possível, de tipo, ok, foi, sabe? Tipo, só falta... O que eu menos queria era, tipo, foi, sabe? Eu queria entender o porquê não foi, ou porquê foi, em relação da entrega de certificado. Porque é curioso pensar nisso, porque eu lembro que quando eu tirei meu DRT, tipo, é claro, é a emoção do ciclo da conclusão de uma etapa de um ciclo. Você fica, ok, meu trampo que eu tive lá, desde lá de trás até agora, teve uma resposta, sabe? Mas também não vou dizer que, nossa, eu festejei 5 dias, 5 noites, bebi horrores. Não, foi tipo, ok, agora... Mas deveria, né? Não, deveria. Mas Seria a gente já termina tão cansaço no processo, né? Não, porque chega um momento que você fala, ok, próximo. Porque, querendo ou não, é o jeito que a gente lida com o nosso trabalho, é o nosso jeito de viver. Não é tipo, fiz um projeto legal, projeto lindo, maravilhoso, está aqui, entregamos, apresentamos ou vendemos, sei lá, enfim. E a gente vai parar e vai ficar 5 dias, 5 noites comemorando. Deveria, mas a gente vai partir pro próximo projeto. Exatamente. Então, não acho ruim essa resposta, não. Eu acho que é válida. Porque pra mim também, eu falei assim, beleza, me formei, agora eu vou falar com o meu agente, que cuida dessa parte pra mim. Falei assim, meu DRT tá aqui, tá o número, pode botar no meu registro lá. Pra quem procurar o meu serviço. E trabalhar, faz parte. Augusto, eu queria te perguntar uma coisa, né? Porque é algo que não tem como evitar. Mas acho que você tem uma... Mas eu, por trás, já fiquei sabendo de algumas paradas e acho que é legal pra você me dar uma certa resposta. Eu soube, não sei quando foi que isso aconteceu, mas acho que é muito legal. Eu tenho algumas curiosidades também pra saber, que você trabalhou em administração de teatro, cara. Como é que foi isso? Ainda faço, né? Atualmente eu não estou com nenhum teatro, mas eu trabalhei em algumas produções, né?
Eu comecei no Teatro Leopoldo Force, que fica na Avenida João Dias, que hoje é Centro Cultural do Santo Amaro. Isso foi em 2015, foi o primeiro. Cara, eu me envolvia demais, como sempre, em tudo que eu faço. Fui muito intenso. Aí eu trabalhei em outros depois, né? Fui pulando, né? De galho em galho, conforme o contrato encerrava, ou enfim, ou era o momento mesmo de ir embora. E aí eu ia para outros. Chegou um momento que eu abri um espaço próprio e que eu fechei ele no início da pandemia. Então, assim, a companhia existe, o meu trabalho ele permanece. Atualmente eu não estou cuidando de nenhum teatro, mas esse meu trabalho ele permanece, ele continua, inclusive de uma forma, digamos que administrativa, não administrativa, mas acho que talvez seja isso, administrativa, porque eu estou disponível, né? Então, a qualquer momento eu posso abrir o meu teatro, como a qualquer momento eu posso ser contratado para trabalhar ou na produção, fazendo alguma, né, exercendo alguma função ali na produção, ou administrando. Eu nunca fui administrador de teatro, tá? Dos que eu trabalhei. Eu estava na produção mesmo, era assistente de produção ou produtor mesmo, enfim, algo do tipo. Mas administrador mesmo não, só quando eu abri meu espaço próprio. Aí sim, mas fora disso só fazia parte da equipe do teatro. Então, mas eu sei que primeiro que eu amo esse trabalho. Eu amo porque, assim, a arte, ela me contempla de diversas formas. Ela não me contempla apenas como ator. Então, assim, muito naturalmente eu descobri que eu poderia escrever. Isso lá no começo, muito antes do ETA. Então, eu comecei a escrever as minhas peças. Então, eu fui convidado para fazer a primeira de Natal, mas em janeiro eu já tinha feito uma outra. E falei, olha, eu tenho uma peça aqui que eu escrevi, vamos fazer? Pedi, pelo amor de Deus, e consegui fazer um grupo lá, montei um grupo na igreja e comecei a dirigir esse grupo. Então, naturalmente, eu escrevi. Então, foi um ator que naturalmente começou a escrever, um ator que naturalmente começou a dirigir, um ator que naturalmente começou a produzir. Então, assim, tudo muito naturalmente foi acontecendo e naturalmente eu fui para produção. A princípio eu falei assim, eu acho que na produção eu vou conseguir ganhar dinheiro, assim, de uma forma fixa, né? Eu vou conseguir ter um salário sendo produtor e tudo mais. Foi um pensamento muito rápido que me aconteceu naquele momento. E acabou sendo dessa forma mesmo que virou por alguns anos. Aí, claro, depois eu fui fazendo outras coisas, então eu fui tendo renda de outras formas, né? Trabalhando de outras formas, como ator também, diretor e tudo mais. Mas a produção, ela me picou, assim como as outras coisas. Então, hoje, eu tenho orgulho de dizer, é claro que estou sempre buscando o amadurecimento, o aperfeiçoamento, busco mesmo, mas eu tenho orgulho de dizer que eu sou ator. Então, assim, eu sou um ator que canta, um ator que escreve, eu não sou escritor, eu não sou diretor, eu não sou produtor, eu sou um ator que produz, um ator que dirige, entendeu? Sempre um ator que. Então, mas é claro que em determinados projetos eu sou muito específico. Então, eu não consigo ser ator e diretor do mesmo projeto, por exemplo. Eu preciso por uma questão de administração própria, sabe? Para eu mesmo não me perder e entregar o meu melhor. Então, é muito raro dirigir uma peça que eu mesmo estou atuando, a não ser que seja um solo, como aconteceu ano passado, que eu tive que me dirigir querendo ou não. Eu não tive outra opção. Então, aí, mas mesmo assim era um solo. Mas eu não gosto de me autodirigir. Faço, mas não gosto de me autodirigir. Então, eu busco ser muito específico nos projetos que eu estou trabalhando. Enfim, então eu amo produzir, eu amo cuidar de um teatro, porque eu tenho uma alegria, um prazer em receber o público, sabe? Em receber os artistas. Eu já fiz cada coisa errada, que na verdade nem era tão errada assim. Porque, por exemplo, eu trabalhei em teatros públicos, e teatro público tem uma série de burocracias. Ao mesmo tempo que são burocracias necessárias, porque a máquina é grande, são muitas pessoas trabalhando, né? Não só naquele
daquele equipamento cultural, mas como um todo, né? Uma Secretaria de Cultura como a de São Paulo, por exemplo, ela administra diversos espaços, né? Então, tem vários setores, tem centro cultural, tem teatro, tem casa de cultura, tem ponto de cultura, tem um monte de coisa. Então, eu sei que é grande, enfim, etc e tal. Mas, então, tem toda uma série de burocracias que tem que seguir, né? Tem que ter que fazer aquilo direitinho. Mas eu quebrei várias. Então, por exemplo, tinha grupos que queriam ensaiar. Uhum. Esses grupos podem ensaiar nos equipamentos públicos. Só que você chega lá, você tem que conversar, você tem que pedir, você tem que agendar um horário, porque tem um outro grupo também que quer fazer. Nunca que ninguém vai ensaiar de madrugada, vai virar uma madrugada ensaiando. Eu acho que numa estreia, de repente, mas muito de repente, ainda dependendo do coordenador que tiver, ou coordenadora que tiver naquele equipamento. Então, assim, eu não era nada, né, demais. Eu era simplesmente um assistente de produção que estava ali. Só que eu tomava posse daquilo e aqueles teatros sempre me pertenceram. Uhum. Então, vi um grupo falava assim para mim: ai, pelo amor de Deus, a gente queria ensaiar, que não sei o quê. Tipo, segunda-feira que não podia. Eu falava: imagina, vai ensaiar. Então, assim, eu trabalhava de segunda a segunda. E eu só podia trabalhar, por contrato, de 5 dias na semana. Eu não saía do teatro, eu chegava 9 horas da manhã, saía 9 horas da noite, 10 horas. Uhum. Já virei madrugada, saí 1 hora da manhã. E eu falo disso com muito orgulho, claro, com muita humildade, mas também com muito orgulho. Porque eu amo o que eu faço. E então eu amo receber os artistas como produtor, assistente, enfim, que seja. Eu gosto que eles se sintam bem, que eles se sintam na casa deles, porque eles vão entrar no palco, que aquele lugar é sagrado e o público vai entrar. Eu quero que tudo aconteça perfeitamente, eu não gosto de atraso. Então, assim, eu gosto disso. Eu gosto de ver se as contas do teatro estão pagas, se está tudo certo, se está tudo funcionando. Entende? Então, eu acho isso incrível. Eu gosto de resolver as burocracias, eu gosto de ir no teatro segunda-feira, num dia que não tem peça, de repente não tem peça, não tem nada, para resolver qualquer burocracia, para trocar luz, para ver alguém trocar, enfim, que seja. Então, eu gosto de fazer e eu não vejo a hora de poder administrar de novo um teatro. Não vejo a hora disso. Mas isso vai acontecer em breve. De uma forma ou de outra. Nem que eu tenha que abrir novamente o espaço, mas isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Eu mal vejo a hora de você abrir esse espaço aí pra poder visitar, cara. Poxa, que legal mesmo. Eu sempre quis conhecer alguém assim, diferente do Daniel, por exemplo, que arriscou abrir um espaço, sabe? Vou abrir um teatro. Eu sempre quis conhecer alguém pra entender como funcionou esse processo pra pessoa, né? De como ela chegou nisso, porque é uma vontade que eu também tenho. Eu tenho certeza absoluta que não vou fazer isso tão cedo. A mais absoluta certeza que eu não vou fazer isso tão cedo, mas é uma vontade que eu tenho. Não se engane, a vida pode surpreender. Então, vou até corrigir. Eu tenho certeza quase absoluta que isso não vai acontecer, mas é uma vontade que eu tenho, porque eu também gosto de ver a correria acontecer. Muitas vezes não a minha correria, mas eu gosto de ver a correria de outras pessoas, tipo, de chegar, vou preparar, vou fazer acontecer. No ETA eu fiquei acho que eu fiquei um ano, com eles como técnico de iluminação com eles lá também. Fiz técnica de iluminação em outros lugares, eu gosto de ver essa correria por trás, sabe? Acho que me encantou muito essa correria por trás. A cabine, vendo tudo isso acontecer. Então, acho que um dia eu vou montar um teatro e eu espero ter as condições de deixar o teatro na mão de outras pessoas cuidando para mim só ver o que tá acontecendo. Augusto, deixa eu te perguntar, vamos fugir um pouquinho do tema do teatro, que eu acho que é muito legal, acho que é válido a gente um outro dia poder voltar a falar sobre isso. Mas como é que foi para você lidar com essa pandemia, cara? Você falou que fez uma apresentação de um solo seu, mas antes do solo, como é que você começou a lidar com isso? Como você lida com isso até hoje e tudo mais? Então, foi difícil. É claro que a pandemia ainda não acabou, né, 100%. Então, né, sabemos disso. Mas o início, né, essa grande tragédia, foi difícil ao mesmo tempo que no primeiro momento tinha consciência assim, vai passar e tá tudo bem.
quando eu digo vai passar, não no sentido tipo 15 dias, né? Como foi bem no comecinho mesmo. Mas tipo assim, não, vai passar. E também, de uma forma ou de outra, a vida e a própria arte, ela começou meio que me encaminhou para esse momento de uma forma muito natural. Por que eu digo isso? Porque em janeiro de 2020, que ainda não estávamos em pandemia aqui no Brasil, eu comecei a produzir conteúdo na internet. E eu comecei, obviamente não parei, né, até então, e eu só estou meio que de recesso, porque eu gravei os últimos vídeos em dezembro e ainda não voltei a gravar, mas eu vou voltar a gravar ainda essa semana, se Deus permitir. E aí, então não parei e tal. Então assim, eu comecei em janeiro, a pandemia não tinha começado. Então quando começou a pandemia, eu estava em cartaz com o meu solo, A Voz da Mulher Amada, dirigida pelo Daniel Belisário, e estávamos em cartaz em março, fazendo peça. E a última apresentação incrível, eu agradeço tanto a Deus, porque foi uma apresentação tão boa. Sabe aquela apresentação, você é ator como eu, sabe aquela apresentação que você fala assim, meu Deus, que delícia! Sim. Que maravilha de apresentação. Então eu terminei uma temporada, porque eu ainda vou retornar para esse espetáculo algum dia, em algum momento da minha vida, mas foi uma apresentação que eu falei, poxa vida, eu terminei com chave de ouro, né? Um ciclo. E aí eu já estava produzindo conteúdo na internet e assim permaneci, produzindo conteúdo e gravando vídeos também. O conteúdo que eu comecei a produzir era muito mais eu, né? Sem personagem. Mas falando ainda de arte, de literatura, que eu falo, que eu comento, que eu busco incentivar as pessoas de uma forma leve, despretensiosa, digamos assim, né? Para não ficar aquela coisa chata. Então eu busco não ser chato com tudo que eu proponho a partir da literatura. E aí assim eu fui indo, até que eu montei uma peça online, essa mesma peça que é a Dura Vida de Guará de Assis, que é uma comédia. Eu comecei online. Eu já fiz ela presencial. Inclusive, eu fiz ela presencial, eu tinha acabado de tomar minha segunda dose da vacina. Então, foi também muito natural. Foi a partir da segunda dose que eu comecei a sair de casa mesmo, que eu comecei a me apresentar. Então, me apresentei outras vezes presencialmente. Mas a pandemia foi assim, fiquei em casa, cuidando do meu avô, da minha avó, como faço até hoje, e fazendo trabalho em casa mesmo, produzindo em casa, e fui me virando assim, dessa forma autônoma mesmo. Entendi. E como é que você vê hoje você fazendo a sua leitura, a sua análise em casa, suas reflexões, como é que você vê agora esse momento para fazer arte? Você acha que já deu, que já dava, que já dá ou ainda não dá? Dá para voltar aos poucos com algumas ideias, mas eu digo presencialmente falando, né? Online já viu que tem meios que podem dar certo, mas presencialmente falando, como se fosse dizer antigamente, né? Como se fosse muito distante. Cara, eu acho que assim, é claro que cada projeto vai ter suas especificidades, as suas necessidades e tudo mais. E, claro, eu não sei se você está fazendo essa pergunta mais no geral, como artista, ou se é mais para mim mesmo. Mas, assim, respondendo de uma forma geral, né, não me envolvendo apenas, eu acho que a gente não pode parar de jeito nenhum. Então, nem que seja online, que seja feito. Né? Até mesmo porque nós vamos alcançar pessoas da mesma forma. Poucas ou muitas pessoas, mas pessoas serão alcançadas. Então precisa ser feito, precisa dar um jeito, precisa adaptar, precisa criar dessa forma, criar online ou adaptar, enfim, que seja. Mas falando especificamente, é basicamente também a mesma coisa. Então eu não parei e aí então assim, por exemplo, eu tenho um projeto para estrear em meados de março, abril, teatro. Uma outra comédia, mas dessa vez eu vou fazer em dupla, né, com uma outra atriz, com a Susana Vox, pra quem conhece. E aí, a gente sabe que agora tá meio que
estabelecimentos estão meio que fechando, e claro, nós da cultura, dos eventos, né, dos eventos presenciais, acabamos sofrendo mais, um pouquinho mais do que outros, né? Cada setor aí tem seu sofrimento. A gente sofre porque a gente depende do público presencial, a gente quer fazer presencial também, né? É importante. Mas eu também, na minha cabeça, já estou preparado para qualquer coisa. Se tiver que fazer online, a gente vai fazer online, mas não vai deixar de ser feito, né? Se no primeiro momento tiver que ser feito online, vai ser feito online. Então, não interessa como vai ser feito. Havendo possibilidade de ser feito, tem que ser feito. Vai ser feito. Porque teatro, há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás, ele era quase que uma única forma de entretenimento para as pessoas, né? Numa cidade, num país, né? Um bom tempo atrás. Hoje não é mais. Então, existem diversas formas de cultura e de entretenimento e de arte. Então, é como se... eu não sei se eu estou errado nessa percepção, mas nós temos vários concorrentes. O teatro, né? Estou falando do teatro em si. O teatro tem vários concorrentes. O teatro não tem só o teatro como concorrente, né? Digamos assim, né? E eu digo concorrente, eu não gosto muito de pensar nisso, mas comercialmente falando é isso, né? Existem concorrentes. Então, hoje o teatro ele disputa com o barzinho da esquina, ele disputa com a Netflix, ele disputa com a Globo, ele disputa... a gente está estamos todos em disputa pela atenção do público, de um público específico. Então, como que a gente para? Eu preciso continuar pensando em como que o teatro vai ser interessante, como que eu vou trazer pessoas que nunca foram ao teatro, como que eu vou trazer uma pessoa que está viciada em Netflix, por exemplo, e que não sai de casa de sábado e domingo porque está ali assistindo coisas, né, nessas plataformas de streaming todas. Então, eu preciso que essa pessoa também vá ao teatro. Afinal de contas, a sua plataforma de streaming você pode assistir depois. O teatro é assim, ou você assiste naquela hora ou não vai ter mais. Você corre o risco de não ter nunca mais. Inclusive, de não ter gravado. Então, como que eu paro? Eu não consigo. Preciso pensar, meu Deus, como que vai ser interessante, como que eu vou conquistar, como que eu vou manter, como que eu vou agregar mais pessoas para o trabalho também, outros artistas. Então, de uma forma ou de outra, eu tenho que continuar até descobrir a fórmula mágica. Digamos assim. Sim. Aquela coisa, né? O segredo do McDonald's, do lanche do McDonald's, então, do lanche da Coca-Cola, aliás, do refrigerante da Coca-Cola, aquele segredinho que faz toda a diferença, né? Então, claro, não guardarei para mim, diferente dessas marcas. Vou compartilhar com outras pessoas, com outros artistas, para que isso também aconteça, porque eu tenho muito mais interesse em ver o teatro funcionando como uma indústria, digamos assim, né, do que só para mim. Que é o que eu acho que acontece muito hoje. Acho que o teatro em si, ele perdeu o público devido a essas questões que nós estamos conversando agora, eu comentei agora, mas alguns artistas, eles têm público, né? Eles têm muito público, alguns projetos que eles fazem existem. Por exemplo, eu admiro muito a Mônica Martelli. Ela tem um solo já há alguns anos, que é Os Homens São de Marte ia pra lá que eu vou, se não me engano esse é o nome da peça. Porque tem a peça, tem o seriado, tem o filme, sim, né? Sim. Enfim. E ela sempre tem muito público no teatro, né? Ela sempre que se apresenta, ela tem muito público. É claro que isso não aconteceu de repente, né? Ela também batalhou bastante, obviamente, mas ela tem público. Paulo Gustavo, né? Que faleceu recentemente, também sempre teve muito público no teatro, era um ator essencialmente de teatro, que lotava estádios, né? Ginásios, não só era teatro, mas teve que sair do teatro, que tinha ali 500, 600, 800 pessoas, para um lugar com 10 mil pessoas, então sempre com muito público, mas são projetos muito específicos, né? Pessoas muito específicas. O teatro em si não tem tanto público assim, mas uma plataforma de streaming tem muito público. Aí a pessoa chega lá e ela tem várias opções, ela vai ver o que ela vai assistir. Só que essa plataforma já tem um público dela, né?
Então é isso que o teatro meio que está precisando, né? Eu sinto isso, tá? Posso estar enganado. Eu sempre digo isso, que eu posso estar enganado porque não sou o dono da razão. Então, segundo a minha vivência e a minha pesquisa, eu sinto que o teatro perdeu um pouco de público, sim. Alguns têm muito público, né? Mas são muito específicos. Mas em breve o teatro vai voltar a ser o que já foi um dia, como no teatro de revista aqui no Brasil, por exemplo. Mas é claro, de uma forma diferente, né? É outro contexto. Ah, total. Eu acredito e debato muito sobre isso, sobre o quanto o teatro perdeu essa força em relação ao grande público, de como reconquistar essa força perante ao grande público, porque obviamente temos os fãs de teatro, senão não estaremos aqui falando sobre teatro. Temos pessoas que admiram e vão, independente do espetáculo, só quer assistir por assistir teatro. E claro, querem buscar bons espetáculos, né? Não vamos negar isso. Mas sempre vão frequentar espetáculos e como reconquistar esse grande público. Eu não sei dizer se a Coca-Cola vai mostrar esse segredo, se o McDonald's também vai mostrar o segredo do molho peixe dele lá. Mas eu espero que um dia encontremos nossa fórmula mágica para poder voltar a lotar os espetáculos, não só os meus, não só os seus, mas de muita gente por aí afora que também tá nessa luta para encontrar essa fórmula mágica. E, gente, eu espero que vocês tragam para mim essa fórmula mágica, porque hoje não vamos conseguir mais continuar debatendo sobre essa fórmulazinha. Mas eu quero demonstrar minha gratidão aqui ao Augusto, porque foi uma conversa super deliciosa e fico muito feliz de você ter topado participar aqui com a gente. Então, meu muito obrigado. Eu que agradeço, Natan. Muito obrigado por me receber. Não só você, mas ao Rod, a Andréia, a todos vocês. E muito obrigado mesmo. Muito contente por participar. É muito bom reforçar isso, gente, porque essa conversa está acontecendo graças ao IVTM, tá? E se você, por um acaso, quiser conhecer mais o nosso projeto e tudo mais, aqui no YouTube você vai encontrar vídeos nossos e algumas apresentações que fizemos. E também você pode conversar com a gente no Instagram ou no Facebook com @IVTM_teatro multifuncional. Mas se você tiver alguma dúvida, pode me procurar também nas minhas redes sociais, que é @NatanAssis. E lá a gente pode trocar uma ideia, às vezes eu coloco alguma coisa. Ultimamente tenho postado muito pouco, eu lamento por isso, mas tem dias que eu acordo e falo, não quero colocar nada de especial não, mas um dia eu prometo que eu volto com tudo e vocês ficarão cansados de me ver tanto ali. E você, Augusto, tem alguma rede social que a gente pode encontrar e tudo mais? Até o seu canal, que você falou? Sim, vocês podem me encontrar no YouTube. O nome do canal é Gu Me Conta. E lá tem vários vídeos. É um trabalho muito novo, muito recente, está começando ainda, começando do zero. Ainda, muito jovem, muito criança ainda, está na fase primária. Uhum. Então, produzo conteúdo, vou voltar, né? Produzi que eu gravei em dezembro a última vez, mas vou voltar agora, essa semana, e produzo toda semana, como sempre. E também, né, no Instagram é Gu Hagensen, né? Gu Hagensen, H2AGN, e também o perfil da companhia Augusto Hagensen, que é a companhia Augusto Hagensen. E aí também tô no Spotify, só procurar lá a partir do Instagram, do Facebook mesmo, Spotify, Deezer, podcast. E é isso. Tudo o Gu Me Conta, o Gu Hagensen, o companhia. Beleza, gente, procurem o cara lá, ele tá em todos os lugares, qualquer coisa vai estar o linkzinho aqui embaixo pra você encontrar as redes sociais dele, no Spotify, YouTube e afins. Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, espero encontrá-los numa próxima, um beijo e até mais.